Site estático, site dinâmico, server-side rendering, static site generation, single page application. Entenda o que são todos esses termos e por que eles são importantes para o desenvolvimento web no vídeo de hoje. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, devs e devas. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Então, no início da internet, tudo era estático. Pensa assim, uma página web nada mais era do que um arquivo HTML com um monte de texto que continha as informações de determinado site e alguns links que levavam para outras páginas. Ou seja, nós tínhamos pouco dinamismo, porém nós tínhamos uma alta performance no carregamento desses sites. É isso que nós chamamos de site estático, ou seja, as informações elas estão todas estáticas. Nós temos ali um arquivo HTML que está criado estático, ele não muda. Depois disso nós temos os sites dinâmicos, que são aqueles sites que eles recebem algum tipo de transformação no momento da requisição. Então, o usuário, através de um browser, faz uma requisição a uma página web e essa página web recebe algum tratamento no momento dessa requisição. É isso que nós chamamos de site dinâmico. Ok? Então, lá no início, como eu falei antes, no início da internet tudo era estático. Qual que era o problema disso? O problema disso é que se eu tivesse um site com 1000 páginas, nós deveríamos criar 1000 arquivos HTML na mão com os conteúdos. Se, por algum motivo, algumas informações tivessem que ser modificadas ou atualizadas, nós teríamos que modificar e atualizar todos esses arquivos. Então, foi aí que começou a surgir a renderização do lado do servidor. Ou seja, no momento em que eu, como usuário, acessava uma URL de um site, o browser ele fazia uma requisição no servidor. O servidor ele ficava responsável por fazer toda a lógica dessa página, ou seja, pegar os dados no banco de dados, fazer toda a lógica da minha aplicação e também ficava responsável por gerar o HTML dessa página e devolver para o browser. Com isso, a gente tinha um maior dinamismo na construção das páginas, ou seja, os dados eu conseguia mudar os dados no momento da requisição. Porém, isso diminuía a performance, porque imagina, ao invés de tu acessar um arquivo HTML que já está pronto, tu vai fazer uma requisição no servidor, o servidor vai te gerar o HTML e vai mandar para ti. A partir disso, e outro problema que tem essa forma de construir sites é que pensa que os servidores, além de toda a responsabilidade que eles têm, eles ainda vão ter a responsabilidade adicional de gerar o HTML a cada requisição, a cada usuário. Se 1000 usuários acessarem, eles vão ter que gerar 1000 vezes o HTML. Se 10.000 usuários acessarem, eles vão ter que gerar 10.000 vezes. Então, pensa que quanto maior o número de acessos, mais robusto vai ter que ser esse meu servidor. E quanto mais robusto o servidor, mais caro ele fica. A partir disso, começou a se fazer uma pergunta: será que realmente é responsabilidade do back-end gerar HTML? Isso não seria responsabilidade do front-end? Foi aí que começaram a surgir as single page applications. Com o avanço das tecnologias front-end, essa parte do lado do cliente começou a receber mais responsabilidade. Então, o que são as single page applications?
como é que funciona a arquitetura? Nós vamos ter do lado do cliente toda a parte de criação da interface. Então, o cliente ele fica responsável por criar toda a interface da aplicação. E se essa aplicação necessita de algum dado dinâmico, ela faz uma requisição ao back-end. O back-end retorna os dados via JSON ou XML e esse front-end fica responsável por pegar esses dados e colocar na aplicação. Com isso nós temos um ganho de performance muito grande, porque ao invés de, quando eu acesso uma URL, ficar carregando, esperando a resposta do meu back-end, o que acontece é, em um SPA, nós temos as informações muito mais rápidas aparecendo para o cliente, e também nós temos uma questão muito importante que é, imagina que a gente tem um site em que todas as páginas desse site elas vão ter o mesmo menu e o mesmo rodapé. Se a gente estivesse usando o server-side rendering, nós, cada vez que a gente acessasse uma página desse site, o que ia acontecer é que o servidor ia renderizar todo o HTML toda vez. Então eu ia acessar a página home, ia acessar a página de contato, ia acessar a página de produtos, todas elas com o mesmo menu e com o mesmo rodapé, o servidor ia renderizar todas as vezes essas mesmas informações. Com as Single Page Applications, nós conseguimos construir o esqueleto da minha interface, fazer esse esqueleto ser renderizado uma única vez e depois, conforme a gente vai passando pelas páginas do site, só é renderizado aquilo que vai ser mudado, que nesse caso seria o container que ficaria no meio da tela. Porém, os SPAs eles trazem um problema muito grande com os motores de busca, como por exemplo o Google, o Yahoo, o Bing, todos eles executam com o JavaScript desligado. Por que eles fazem isso? Porque não faz sentido eles terem que esperar algum processamento. Então eles executam com o JavaScript desabilitado só para pegar as principais informações do site que eles estão indexando. E com isso, eu não sei se vocês já fizeram esse teste, mas se vocês estiverem usando alguma linguagem como React, Vue, alguma dessas linguagens para construir, alguns desses frameworks para construir SPAs, se vocês desabilitarem o JavaScript do browser de vocês e derem um reload na página, vocês vão ver que uma página construída com esses frameworks, sem o JavaScript habilitado, essas páginas na verdade elas são somente uma div em branco. Por que isso? Porque elas necessitam do processamento do JavaScript para gerar esse HTML. E isso é um problema muito grande para sites que precisam ser indexados e precisam estar bem ranqueados nesses sistemas de busca. E aí, pensando nisso, veio a geração de site estático. O que é a geração de site estático? Como eu falei lá no início, no começo tudo era estático. Só que a gente tinha um grande problema de ter que gerar tudo na mão toda vez. E também a gente não tinha dinamismo. O que é a geração de site estático? A geração de site estático é, ao invés de a cada vez que o cliente ele acessa uma URL do meu site, eu bater no servidor, pegar os dados e retornar, o que acontece é que no momento do build da aplicação, eu vou no banco de dados, pego todas as informações, gero toda a página de forma estática e deixo ela disponível, o HTML dela disponível para futuras requisições e acessos. Então imagina assim, nós temos um blog com vários posts. Se a gente construir esse blog
usando o server-side rendering, a gente vai, cada vez que um cliente ele for acessar um post do meu blog, ou usando o server-side rendering ou usando o single page application, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma requisição no back-end. Se for usando o server-side rendering, essa requisição vai gerar o HTML. Se for usando um SPA, essa requisição não vai gerar o HTML, mas ela vai bater no banco de dados. E pensa, um blog, os posts de um blog, normalmente eles têm as mesmas informações, que é o ID do post, o título, o conteúdo, uma descrição. Então, cada vez que um cliente acessar um post desse meu blog, ele vai ter que bater no back-end, pegar as mesmas informações e retornar toda vez. Ao invés de fazer isso, eu, usando o Static Site Generation, o que a gente faz é, a gente vai uma vez no back-end, pega todos os dados que a gente precisa, gera todos esses posts e disponibiliza eles de forma estática. Isso é muito bom porque a gente consegue trabalhar com SPA e utilizar a geração de site estático para resolver o problema de SEO. Então agora, utilizando um SPA, a gente vai conseguir gerar essas páginas de forma estática no momento do build. Então, quando um motor de busca for indexar essa nossa página, já vai ter ali as informações. E o mais interessante disso é que, usando SPA com uma geração de site estático, eu consigo colocar esses frameworks para trabalharem em cima desse HTML gerado estaticamente. Ou seja, por exemplo, se eu utilizar o React para desenvolver a minha aplicação, eu vou ter o HTML lá estático gerado, porém, no momento da execução da minha aplicação, quem vai estar tomando conta da minha aplicação é o React. Ou seja, nós vamos ter toda a parte de roteamento do React, nós vamos ter todo o dinamismo de ações do usuário, todas essas coisas vão estar disponíveis. Então, qual que é a melhor estratégia a ser usada? Como eu sempre falo, no mundo do desenvolvimento de software não existe uma bala de prata. Existem diversos tipos de possibilidades, isso vai depender muito do teu projeto, da tua equipe e de muitos outros fatores. Se nós estivermos querendo uma aplicação que muda os dados a todo tempo e tem um dinamismo muito grande, talvez seja o caso da gente usar o server-side rendering. Se nós queremos um site institucional ou um blog onde as informações elas raramente mudam, onde as coisas são mais estáticas, talvez seja melhor a gente usar a geração de site estático. E não existe um jeito certo ou errado, existem várias aplicações web que executam utilizando o server-side rendering, existem várias que executam utilizando a geração de site estático. Então isso é muito bom porque tem diversas oportunidades para a gente usar, basta a gente entender o que é melhor para a nossa realidade. Tá? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima e tchau!